Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Hoje é o teu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial, tá bom? Hoje é aniversário de casamento. Deus abençoe a sua vida conjugal, de você e do seu cônjuge. Hoje é mais um dia que você completa na presença do Senhor, assim como eu. Deus nos abençoe também de forma especial nessa sexta-feira, final de semana aí chegando. Para você que mora em Nova Iguaçu, já emendou aí feriadão. Para você que mora lá em Saquarema também, emendou feriadão. Mas nós estamos aqui. Eu estou em Nilópolis, então ontem eu já fui trabalhar. E hoje estamos aí, meditação diária. Muito bem. Deus tem uma graça que é suficiente para mim e para você. Ele nos ama e Ele nos dá essa graça. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, com amorável benignidade eu te atraí. Salmo 116, verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo, eu, você, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, eu, você, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. O início do versículo, por que não? Mas, né? Mas não tirou o sentido. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Então, que esse amor nos envolva nessa manhã e nós entendamos que a graça de Deus que advém desse amor é suficiente para cada um de nós. Aliás, a palavra suficiente é o título da meditação de hoje da nossa irmã Silen. Ela é lá da Colômbia, tá bom? A epígrafe, o versículo 9 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Então ele me disse, o Senhor disse ao apóstolo Paulo, o Senhor disse aí um dia específico para Silen, e o Senhor diz hoje para mim e para você, se é que já nos falou aí em momentos específicos da nossa vida. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz o apóstolo Paulo, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você viu a leitura, você ouviu, fiz questão de ler aí pausadamente. O que está sendo colocado em comparação, né? Essa graça de Deus, que é gloriosa, que é maravilhosa, e a minha fraqueza. Essa graça de Deus opera na minha fraqueza, em forma de poder, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, então eu vou me gloriar disso, das minhas fraquezas, e eu vou me gloriar de boa vontade, para que em mim repouse o poder de Cristo. Porque ele começa falando das visões de um homem lá, né, que segundo os estudiosos esse homem é ele mesmo, e ele é arrebatado e ele tem visões maravilhosas de coisas que ele diz que não dá para falar, né? São coisas indizíveis, são palavras inefáveis, né? E aí vem um pensamento, né, de que, na lógica, se eu ouvir essas coisas, eu sou um ser diferenciado, então eu vou me gloriar. Mas aí ele diz assim, não, eu não vou me gloriar disso, né? E no versículo 5, ele diz assim, de tal coisa, ou seja, da grandeza das revelações, eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, né? Salvo nas minhas fraquezas. Então ele já deu uma deixa aí, já deu uma dica, que se eu vou me gloriar, eu preciso me gloriar nas minhas fraquezas, porque o que eu vi e o que eu ouvi pertence a Deus e não a mim. Eu não sou digno de ter ouvido e visto aquelas coisas. Eu vi e ouvi aquelas coisas por causa da graça de Deus e do amor de Deus para fortalecer minha fé, tá? E aí, depois disso, ele vem e emenda com a questão do espinho na carne, né? Não quero entrar nesse mérito, só quero falar para você que existem várias vertentes, tá? Do que seria o espinho na carne. Mas tem duas que eu gosto. Uma seria física mesmo, de que Paulo teria um problema nos olhos, que fica claro lá em Gálatas, tá bom? Lá em Gálatas ele vai dizer que os Gálatas poderiam arrancar os próprios olhos para dar para ele, tá? E deixa entender que olhando para ele, Paulo, quando ele tivesse com esse problema ali nos olhos, né, atacado disso, vamos dizer assim, daria uma certa repulsa olhar para ele. E tem outro texto também que diz, vede com que grandes letras vos escrevo. Ou seja, um problema na visão que fazia com que ele escrevesse
com letras bem grandes. E isso se a gente toma no sentido literal, tá? E uma das outras vertentes é que esse espinho na carne seria o Paulo se lembrando da morte de Estevão, lá no livro de Atos, finalzinho lá, entre o capítulo 7 e o capítulo 8. E isso viria sobre ele toda vez que ele tentasse se ensoberbecer, tentasse pensar, eu sou um ser diferenciado, tá bom? Cada um de nós tem um espinho na carne que vem mostrar pra gente o nosso lugar na hora que a gente tenta também se engrandecer. Então o texto é sobre isso. Só que tem algo que nos torna grandes diante de Deus e ao mesmo tempo nos mostra quão fracos nós somos. O que é? A graça de Deus. O texto termina dizendo, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Porque quando eu sou fraco, o poder de Deus, a graça de Deus vem sobre mim. Então, qual é a chave? Sempre glorificar a Deus, sabendo que a Ele tudo pertence, inclusive eu, né? E você. Tá bom? Vamos ler a meditação da Cília. Depois da cirurgia de tumor cerebral da minha irmã, fiquei com ela na unidade de terapia intensiva. Ela estava sofrendo muito e orei para que Deus lhe concedesse alívio e me desse forças para consolá-la e apoiá-la. Comecei a ler um exemplar do No Cenáculo. O texto escolhido para uma meditação era 2 Coríntios 12, 9. A partir daí, esse versículo se tornou meu refrão, minha força. Ergui os olhos quando ouvi minha irmã falar. Embora de forma incoerente, parecia óbvio que ela não estava melhorando. Terminado o horário de visita na UTI, encontrei com meu marido para resolver umas coisas, enquanto minha outra irmã e minha mãe permaneciam na sala de espera. Em pouco tempo, recebi um telefonema de minha irmã que me disse para voltar ao hospital porque nossa mãe estava perturbada. Minha irmã e eu assumimos a vigília. Um pouco depois, os médicos a operaram novamente, mas desta vez minha irmã não sobreviveu. Ou seja, houve alívio, né? Durante toda essa provação, Deus permaneceu constante. A força de Deus se tornou minha. E isso me permitiu consolar, apoiar e encorajar minha família neste momento final de luto. Graças a Deus. O que aconteceu? O poder de Deus se aperfeiçoou na graça da Cília. Vamos orar com ela? Teu poder se aperfeiçoou em nossa fraqueza, ó Deus. Em nossa fraqueza somos fortalecidos pela tua graça. A ti, Deus eterno, seja toda a glória. Em nome de Jesus, amém. E o pensamento para hoje, nos meus momentos de angústia, a graça de Deus é suficiente. E a oração é pelos pacientes e funcionários também da UTI. Pai, nessa manhã, queremos te pedir especificamente por essas pessoas, que a tua graça, que é fortalecida na nossa fraqueza, venha tanto sobre os pacientes, quanto sobre todos os funcionários das UTIs, dos hospitais desse mundo. Te pedimos isso, Pai. E também te agradecemos pela vida daqueles que completam mais um ano de vida hoje, mais um ano de vida conjugal hoje e mais um dia de vida na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Excelente sexta-feira, excelente dia, excelente fim de semana, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no coração, muito obrigada por orar por mim e pela minha família.
e continua orando, tá bom? Obrigada. Beijo no coração. Deus te abençoe.